Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é Érico do canal Érico Place e hoje eu vim trazer vocês para o Érico Place para falar sobre um livro, As Terras de Thorin e os 6 Elementos. Esse livro foi escrito pelo meu amigo que chama Paulo e ele faz uma história muito interessante de aventura, sabe? Tipo Senhor dos Anéis, essas coisas assim. Mas aqui ele está contando sobre os 6 elementos. Então meu amigo Paulo, ele escreve exatamente sobre isso. E eu vou dar pequenos trechos para vocês entenderem por onde passa essa história. As Terras de Thorin tem um ser muito poderoso e como se fosse uma divindade. E essa divindade está sendo esquecida pelo povo das Terras de Thorin. E através disso, eles começam a perder a bênção do que se chama o Criador. O Criador, ele tem várias capacidades. E os 6 elementos são as coisas que podem salvar essa terra sem ter, assim, para sair da corrupção, das coisas ruins que acontecem lá. Então, as Filhas das Sombras aproveitam da perda de Thorin desse poder, e ainda mais com os filhos do rei, e o rei mesmo não tendo mais conhecimento do Criador, algumas crianças começam a ter problemas com essas. São na verdade 2 irmãos que começam a ter problemas com as Filhas das Trevas, Filhas das Sombras ele fala, né? Acho que é Filhas da Sombra, Filhas das Trevas, tipo isso. E a partir daí essas crianças começam a traçar um caminho que elas precisam de ajuda e encontram uma outra moça, uma moça também, que era aprisionada por essas Filhas das Sombras. E ela se tornaria a chave mestra para se tornar para vir uma força muito maior. Mas não podia ter a intervenção do Criador, então é uma coisa bem curiosa. Nisso, eles começam a receber dicas sobre o Criador. E conforme eles vão passando nessa aventura, eles vão recebendo os elementos. E os elementos, na verdade, se você notar bem, vão ser virtudes, coisas que se esperam das pessoas. Então os elementos são virtudes, coisas que você tem que esperar que tenha, né? E se você quer ver a conclusão dessa história, você vai ter que adquirir esse livro, que tem para vender em várias bancas, várias lojas e revistas aí, além do que tem o próprio local que eu vou deixar na descrição para você acessar os dados, para você estar vendo o livro e também estar tendo o seu exemplar para você estar lendo. Eu me diverti muito, tem muitos pontos que dá aquele realce que você fala assim, poxa, podia acontecer isso, você fica apreensivo, fala assim, poxa, foi bem divertida a leitura. Então espero que vocês possam ler e também conhecer as Terras de Thorin e os 6 elementos. 6 elementos. Tá bom, 7. Não, são 6. Então, um abraço para todos e até a próxima.